Meus amados irmãos, a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês está subordinada a esse tema, Ezequiel capítulo 37, que vai falar acerca da visão do vale de ossos secos. Amém? E nós vamos trazer aqui uma mensagem expositiva. Por que uma mensagem expositiva, pastor Alexandre? Uma mensagem lida, explicada e aplicada. Amém? Louvado seja Deus. E dentro deste mover, dentro dessa atmosfera da administração, Deus me usar também a eloquência que seja para a glória dele. Mas a importância nesta noite de nós explorarmos um pouco mais o texto que já foi explorado nesses outros 6 dias, aonde os pregadores e pregadoras, homens e mulheres de Deus, já explanaram acerca desta passagem extraordinária acerca do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, e o versículo 4, que diz: Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Repita comigo: ossos secos. Ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. Agora você vai mudar e vai dizer assim: problema. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, ouça nesta noite a palavra do Senhor. Diga: sai da minha vida, sai da minha casa e saia da minha família. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Pode acertar, pede a barriga sábado de palmas. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Irmãos, quantos de nós não ouvimos uma palavra acerca do profeta Ezequiel? Primeiramente, eu gostaria de compartilhar para os irmãos que a palavra Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus é a minha salvação. Esse é o significado da palavra Ezequiel. Ezequiel, nós sabemos que ele veio de uma linhagem sacerdotal. O pai de Ezequiel chamava-se Buzi, e o nome de Buzi significa desprezado, ou aquele que é desprezado por Jeová, ou aquele que é desprezado por Deus. Olha que interessante. O pai do sacerdote Ezequiel, o significado do nome dele não é nada bom. É aquele que é desprezado por Deus. Olha o nome que os pais deu para o pai de Ezequiel. Mas o pai de Ezequiel, Buzi, quando nasceu seu filho chamado Ezequiel, ele não fez o mesmo que os seus pais fizeram com ele. Colocaram um nome que não agrada, que não glorifica o nome do Senhor. Ao contrário, dentro do contexto da história do sacerdote Buzi, ele coloca o nome do seu filho que vai suceder o sacerdote como Ezequiel, que significa Deus fortalece, Deus é a minha fortaleza. Louvado seja Deus. Sinta-se fortalecido através dessa campanha. Sinta-se fortalecido nesta noite através da palavra revelada que o nome de Ezequiel, que é Deus fortalece, o Senhor é a minha fortaleza. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Nós sabemos que Ezequiel, ele cresceu ouvindo ao profeta Jeremias. Porque Ezequiel, ele sucedeu na linhagem de profeta, depois que ele teve esse chamado profético, o profeta Jeremias. Jeremias, naquela época em Jerusalém, foi lançado no calabouço, foi lançado no poço, sofreu muito nas mãos dos reis, por profetizar somente a verdade, por profetizar aquilo que Deus ordenava, irmãos. E Ezequiel nasceu, cresceu ouvindo as pregações do profeta Jeremias, mas o chamado do profeta Ezequiel, até neste momento, nesse contexto em que Israel ainda estava livre, em que Israel ainda vivia a glória de Deus, era um contexto de aprendizado. Ezequiel estava aprendendo tudo acerca do sacerdote.
aleluia, tudo que seu pai Uzi sabia, estava ensinando para o seu filho. Tudo que ele, aleluia, aprendia acerca do sacerdote, louvado seja Deus, ele estava seguindo a risca, desde a sua infância, desde o seu nascimento. Ezequiel, ele está, louvado seja Deus, incumbido apenas de aprender acerca das leis do Senhor, aprender acerca de como se sacrifica um animal, aprender acerca de como que é conduzir o povo de Deus nas leis do Senhor. O sacerdote naquela época tinha que entender, louvado seja Deus, de animais. O sacerdote naquela época tinha que entender um pouco da área da saúde, da medicina. O sacerdote naquela época tinha que entender das leis de Deus, principalmente de tudo aquilo que abominava aos olhos de Deus, para que a pessoa que entrasse no Santo dos Santos para apresentar o sacrifício, esse sacerdote ou sumo sacerdote não fosse consumido pelo fogo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Bom, aleluia. E Ezequiel está dentro desse contexto de aprendizado. E aprendemos que para ser sacerdote naquela época precisava de alguns requisitos. Creio que a minha esposa missionária já passou esses requisitos da maneira dela, mas eu quero recapitular na amada igreja que o primeiro requisito, a primeira coisa que o sacerdote tinha que ser, ele tinha que ser da descendência de Levi, da descendência dos levitas, porque os levitas eram uma tribo que foi separada pelo próprio Deus para cuidar das coisas de Deus, para cuidar da casa do Senhor, para ornamentar a casa do Deus vivo, para trazer adoração, para enfeitar o Santo dos Santos e também para apresentar os sacrifícios vivos ao Deus Todo-Poderoso. A tribo de Levi não podia trabalhar material. A tribo de Levi não podia pagar imposto. Ao contrário, ele recebia o imposto, porque a tribo de Levi era cuidada pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Deus era o patrão da tribo de Levi, também conhecido como a tribo dos levitas. Quem entende, diga amém. Primeiro requisito tem que ser da tribo dos levitas. E depois também tinha que ser da linhagem de Arão. Por que da linhagem de Arão? Arão foi o primeiro sacerdote levantado pelo próprio Deus na testemunhas de homens. Como assim, pastor? Vou te explicar. Porque já houve outrora um sacerdote antes de Arão, que foi Melquisedeque, o sumo sacerdote, que ninguém viu Deus o levantar, ninguém viu Deus o ungir, mas sabe-se que este homem apareceu para Abraão, o pai da fé, e Abraão, reconhecendo o sacerdote de Melquisedeque, devolveu o dízimo de todos os espojos de guerra que Deus deu vitória para Abraão. E depois sumiu esse Melquisedeque e nunca mais ouviu falar. Louvado seja Deus. Mas agora, depois que Israel sai do Egito com mão forte, depois que Deus envia as pragas, depois que Deus abre o mar vermelho, depois que o povo de Deus adentra a terra prometida, meus amados irmãos, agora o Senhor separa as tribos, separa as terras, e também o Senhor separa esta nação, como eu disse outrora, a nação da tribo de Levi, dos levitas. E Deus separa o irmão de Moisés, chamado Arão, para o sacerdote. Então, o primeiro requisito tinha que ser da linhagem de Levi, da tribo dos levitas e também da linhagem, louvado seja Deus, de Arão. Era uma sucessão hierárquica, era uma sucessão familiar e hereditária. Quem está entendendo, diga bem. Oh, glória a Deus. Oh, glória. E o segundo quesito, a pessoa era da tribo de Levi, da família, da linhagem de Arão, mas tinha mais um requisito. A pessoa tinha que ser perfeita. O homem apresentado para Deus para suceder o antigo sacerdote tinha que ser perfeito, ou seja, não poderia ter defeito físico, assim também como todas as oferendas, assim também como todos os holocaustos que eram apresentados a Deus, meus irmãos. Nós sabemos que Deus ele era enjoado para receber as suas oferendas,
Deus não aceitava qualquer carneiro, Deus não aceitava qualquer bezerro, Deus não aceitava qualquer ovelha. Tinha que ser ovelha sem mancha, sem mácula. Não podia ser uma ovelha com a pata quebrada, não podia ser uma ovelha surda, não podia ser uma ovelha cega, não podia ser uma ovelha coxa. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Tinha que ser perfeito. Deus queria o melhor. Assim também na obra de Deus. Quantas pessoas que fazem a obra de Deus relaxadamente, quantas pessoas que fazem a obra de Deus de qualquer maneira e por isso não são abençoadas pela mão do Deus Todo-Poderoso, porque quando nós vamos fazer para Deus, irmão, temos que fazer o nosso melhor para o Deus Todo-Poderoso. Quando o pregador for pregar sua mensagem, a mensagem da palavra de Deus, ele tem que respeitar o povo, tem que pregar palavras bíblicas, tem que estudar, tem que se aprofundar no texto, para não pregar heresia, para não pregar aquilo que o Espírito Santo de Deus não revelou. O pregador tem um compromisso de explorar a palavra de Deus com retidão, com temor e tremor da palavra, porque quando ele prega a palavra verdadeira, o Espírito Santo encontra a igreja, e o povo é curado, restaurado, transformado e visitado pelo Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Então vemos aqui mais um quesito. Segundo, ele que tinha que ter um corpo perfeito. Não podia ter defeitos físicos. Se você quiser marcar, está registrado em Levítico capítulo 21, versículos 17 e 24. Naquela época também, meus irmãos, louvado seja Deus, se esse candidato da família de Arão, que era da tribo de Levi, os levitas, passassem em todos esses requisitos, louvado seja Deus, orientados pelo Deus Todo-Poderoso, ele estava aprovado para seguir, louvado seja Deus, com a missão de ser um sacerdote do Deus Todo-Poderoso. E este homem, este candidato, este varão de Deus, esse servo do Senhor, ele aprendia tudo acerca das leis do Senhor, tudo acerca do seu ofício sacerdotal. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. O sacerdote em vigor tinha a obrigação de passar à risca tudo aquilo que ele aprendeu com seu antigo mestre. Ele agora estava incumbido de passar tudo que ele sabia para o novo sacerdote que ia estar no lugar dele no futuro. Quem entende, diga amém. Amém. E a história diz que o sacerdote naquela época, ele só era ungido a sacerdote quando ele alcançava a idade de 25 anos. Repita comigo, 25 anos. 25 anos, amada igreja, era a idade necessária para receber a unção. Depois, é claro, de passar pela escola, depois de passar pelas provas, depois de ser aprovado pela escola dos sacerdotes, depois de ser aprovado por Deus em todos esses requisitos ou quesitos que acabamos de falar, este homem, para ser ungido, para ser consagrado a sacerdote, tinha que ter uma idade de 25 anos. Quem entende, diga bem. Tinha que ter maturidade ou glória. Mas ele sendo ungido, ainda assim ele já não exercia a função de sacerdote. Segundo os historiadores, ele ainda tinha que aprender um pouco mais. Ele era ungido, agora ele estava apto para entrar no Santo do Santo. Porque uma coisa é estudar. Você estudar não quer dizer que você vai ser alguma coisa se você não aprofundar. Eu posso, fazer uma faculdade de medicina e estudar 1 ano, 2 meses, 2 anos e não terminar a faculdade. Eu não sou médico, não concluí, não recebi o diploma. Eu posso fazer uma faculdade de direito, de advocacia, estudar 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, mas depois se eu trancar, se eu desanimar, se eu desistir, eu não posso dizer que eu sou um advogado, porque eu desisti, eu parei com meus estudos. Quem entende também? Assim, depois que esse sacerdote, esse aprendiz de sacerdote, alcançava a idade média de 25 anos, e ele entrava dentro do Santo dos Santos, para aprender como se devia fazer a missa, para aprender tudo o seu mestre, o seu antecessor, tudo, aleluia, o que o sacerdote em vigor fazia, para que ele não viesse fazer errado e viesse desagradar a Deus.
E depois que ele alcançava a idade de 30 anos, aí ele assumia o seu cargo sacerdotal na casa de Deus, no tabernáculo de Deus. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Deus poderoso. E Ezequiel estava dentro desse contexto de aprendizado. Tudo estava dando certo na sua vida. Jerusalém estava, louvado seja Deus, se movendo de vento a pouco, comércio. Tudo estava andando nos conformes e aparentava que tudo que o povo de Israel, o povo hebreu fazia estava agradando a Deus. Mas não é isso que diz a palavra. A palavra vai dizer que o povo estava afastando-se da presença do Senhor. Que o povo já não adorava a Deus mais da maneira que devia ser adorado. Que o povo já não buscava mais a Deus da maneira que tinha que se buscar. E Deus foi se irando com a nação de Israel, com o povo hebreu, com o povo judeu, e ao ponto de Deus se afastar da proteção da tão amada Jerusalém. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que todas as vezes que Deus se afasta do seu povo, algo de ruim acontece com a nação de Israel. Agora Israel, Jerusalém estava desprotegida. A mão de Deus já não estava mais pairada sobre a capital de Judá. A mão de Deus já não estava mais cuidando com seus cuidados para com o seu povo, para com a sua igreja, porque foi eles que deixaram de buscar a Deus. Foram eles que deixaram de reverenciar a Deus com a sua verdadeira adoração. E a Bíblia ela se cumpre na vida não somente deles naquela época passada, mas na nossa também nesse século atual. Se nós também nos esfriarmos e pararmos de dedicarmos uma verdadeira adoração, de clamarmos, de reverenciarmos, de buscar este Deus, de cultuarmos a esse Deus, Ele também vai deixar cada um de nós a mercê da nossa própria sorte. Quem entende, diga amém. Amém. E agora a Bíblia diz que no ano 506, uma nação estava crescendo poderosamente, a nação da Babilônia, a nação dos caldeus. É uma mensagem expositiva, explicativa. E a Bíblia diz que o rei desta nação da Babilônia chamava Nabucodonosor, um homem carrasco, mas muito inteligente. Um homem que cresceu na arte da guerra e entendia, era muito entendido em cercos e na arte da guerra, tanto que ele já vinha conquistado muitas nações, todas as vezes que ele pleiteava, que ele guerreava contra as nações inimigas. E lá estava Nabucodonosor, agora batendo nas portas da capital de Jerusalém, para tentar tomar a casa de Deus, para tentar tomar a capital do Senhor, para tentar tomar a tão desejada das nações, Jerusalém, que até hoje existe um conflito acerca de Jerusalém. Os palestinos dizem que a capital deles é Jerusalém. Os hebreus, eles dizem que eles que são herdeiros da capital Jerusalém. Até hoje, Jerusalém não tem sossego, porque todos querem tomar posse dessa cidade. Quem entende que além? A cidade amada pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E agora, desta primeira investida da Babilônia contra Jerusalém, a Bíblia diz, a história diz, que os exércitos caldeus, o exército de Nabucodonosor, eles conseguem entrar por determinadas áreas de Jerusalém, mas eles não conseguem invadir e conquistar toda a cidade. Eles conseguem entrar em determinados departamentos daquela cidade, mas não conseguem possuí-la nessa primeira investida. Mas quando eles fogem da cidade de Jerusalém, porque existiam também soldados de Israel, o povo de Deus defendeu a cidade, eles fogem e levam consigo um dos nobres,
muitas pessoas pobres e muitos entendidos, pessoas nobres que trabalhavam também no palácio. Saquearam a casa de Deus, levaram nessa primeira investida os utensílios da casa do Senhor, quebraram a casa de Deus e profanaram o altar do Deus Todo-Poderoso. E agora, até a casa de adoração estava vazia, porque levaram os utensílios, entraram no principal lugar que eles não poderiam ter fechado os olhos, saquearam a casa do Senhor, levaram-se todos os objetos de prata, de ouro, tudo que era, que fazia parte do culto de adoração ao Deus único e verdadeiro. E nesta primeira investida, ou primeira levada, como diz alguns pregadores, lá estava com essa comitiva de escravos Daniel, Azarias e os outros amigos de Daniel. Nesta primeira levada, como eles ficavam ali mais envolvidos com a casa de Deus, eles foram primeiros a ser capturados e levados como cativos para a Babilônia. Quem quer dizer amém? Ou seja, Daniel e muitos nobres, e como os nomes dos tão conhecidos Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados para a Babilônia cativos na primeira investida dos caldeus contra Jerusalém. Quem aprendeu até aqui, diga amém. Mas a Bíblia diz, irmãos, e há um ditado popular, não é bíblico, que diz que tudo aquilo que está ruim pode ficar pior. Eu já ouvi isso daí, irmão. Tudo aquilo que está ruim pode ficar pior se você não vigiar. Às vezes acontece alguma coisa em nossa vida pela permissão de Deus. E tudo que é pela permissão de Deus, se nós estivermos debaixo da mão de Deus, nós estamos tranquilos. Foi Deus que permitiu, que Deus recebeu o bem, também de Deus receberei o mal. Mas se nós tomamos esta luta com as próprias mãos, e muitas das vezes nós começamos a desanimar e a murmurar. Talvez a pessoa que perdeu a porta de trabalho, talvez a pessoa que era uma atalaia nas mãos de Deus, uma pessoa que era uma praça viva nas mãos de Deus, daqui a pouco ela se esfria, se esmurece e ela começa a dar vazão para o inimigo, começa a viver novamente, comer as bolotas do mundo. Pode ter certeza que o estado desta pessoa será pior, como diz a palavra. Então comprova que o que está ruim pode ficar pior. Quem entende, diga amém. É a pessoa que está passando por uma crise no lar, uma pessoa que está passando por uma crise no casamento. Quem não conhece uma ou duas pessoas na família que estejam passando por crises, doenças, e às vezes a pessoa é conhecedora da palavra, e ao invés de se derramar no altar, ao invés de derramar-se na oração, na presença de Deus, essas pessoas preferem em se afastar da mão poderosa do Senhor. E o estado dessa pessoa pode ficar pior. E foi o que aconteceu com a nação de Israel, com o povo de Jerusalém. O rei não estava nem aí para nada. O rei falou: se eles tentarem investir novamente da mesma maneira que colocamos para correr, nós vamos colocar de novo. Mas ele estava enganado, assim como Sansão. Sansão, também desviado da presença de Deus, missionária, achava que a presença de Deus ainda era com ele, mas não era coisa nenhuma. A Bíblia diz que quando vieram os filisteus para prender a Sansão, e a Bíblia diz que não sabia Sansão que o Espírito de Deus não era mais com ele. Tem tanta pessoa aí, meu irmão, que está pregando, que está louvando, mas anda fazendo coisa errada, e mal sabe ele que a presença de Deus não é mais com ele, já faz tempo. Oh, aleluia. A palavra é muito forte. A presença de Deus já não era mais com o povo hebreu. A presença de Deus já não era mais com o povo de Israel. A presença de Deus já não estava mais pairada cuidando da cidade de Jerusalém, a capital de Israel. A cidade estava descoberta espiritualmente. Quem está entendendo, diga amém. E a Bíblia diz que se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. A Bíblia diz que bendita é a nação cujo Deus é o protetor, cujo Deus é o Senhor. Se Deus não for o Senhor lá na tua casa, meu irmão, você está envolvido.
isolado. Se Deus não for o Senhor da tua casa, minha irmã, você está enrolada, você está perdida, você está perdido. Mas se você faz de Deus a tua proteção, se você faz de Deus o teu refúgio, se você faz de Deus a sua segurança, pode ficar tranquilo que a mão do Deus Todo-Poderoso está guardando a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua parentela, e toda investida do inimigo não fará dano algum sobre a tua vida, porque a mão de Jeová Jireh está te guardando e te livrando de todo mal. Quem crê, diga glória. Quem crê, diga aleluia. Quem crê, salva esse Deus Todo-Poderoso. Deus poderoso. E Ezequiel está dentro desse contexto, dentro da nação de Israel, ali na capital de Jerusalém. Ele ouve as conversas, ouve que foi levado cativos, não estava aprendendo mais, porque aonde ele aprendia foram levados todos os instrumentos. É a Bíblia que diz, a história que diz: saquearam a casa de Deus, levaram tudo, tacaram fogo, quebraram toda a casa do Senhor. A casa de Deus ficou assolada. Pode ler no livro de Neemias que você vai ver como ficou a casa de Deus. E agora, o que era ruim ficou pior. Que no ano de 596, a segunda investida, mas agora no comando do próprio Nabucodonosor. O próprio Nabucodonosor fez questão de seguir diante de Jerusalém, pleitear contra a cidade de Deus, porque ele viu que o seu general tinha corrido na primeira investida, mas agora ele foi com a intenção de tomar realmente a cidade de Jerusalém. Quem está entendendo de cada um? O inimigo está batendo na porta. O inimigo está querendo estragar a sua vida, estragar o seu lar, estragar a sua família. E muitas das vezes nós abrimos pequenas brechas. E a Bíblia diz lá em Provérbios que as pequenas raposinhas que fazem os grandes estragos. O inimigo não vai vir com grandes coisas para você ver, não. É nas pequenas coisas que ele vai entrando, e a hora que você vê, já fez um arrombo na tua vida e na tua família. Quem está entendendo, diga bem. Mas em nome de Jesus, nesta noite, se Satanás entrou por uma porta na tua casa, eu profetizo, por 7 portas ele vai ter que sair, porque a unção de Deus sobre a tua vida, a unção de Deus na tua vida, a unção de Deus na tua família. Exalta o nome desse Deus e diga: saia para fora, Satanás, eu não te aceito na minha casa e no meio da minha família. Aleluia. Oh Deus, o ano 596, lá vai, Nabucodonosor com mais uma comitiva, e agora ele consegue entrar por todos os cantos, consegue desarmar os flecheiros, consegue arrebentar com as portas, coloca fogo, está escrito, e ele domina toda a capital de Jerusalém. E a Bíblia diz que nesta investida agora, na segunda investida, ele leva aproximadamente 10.000 hebreus e judeus, ou judeus, escravizados para o reino babilônico. E dentre esses 10.000 hebreus e judeus, ou judeus, lá estava também nessa segunda levada, nessa segunda investida, o sacerdote Ezequiel. Até então, sacerdote. Até então, desprovido. Até então, sem chão. Até então, não entendendo o que estava acontecendo. Por quê? Imagina o que se passava na cabeça desse sacerdote, que foi preparado a vida inteira para tomar o seu cargo, para tomar a sua posição e servir a Deus, o Santo dos Santos. Esta guerra entre Israel e a Babilônia acontece bem perto do ano em que Ezequiel ia tomar posse do seu ofício, quando Ezequiel estava perto de completar 30 anos. Na segunda investida, ele também é exilado para a Babilônia.
fazendo com que os planos dele caem por terra, fazendo com que os projetos dele caiam por terra, fazendo que tudo aquilo que ele planejou, tudo aquilo que ele investiu, caia por terra. Quem está me entendendo, diga amém. Meu Deus. Iria iniciar o seu sacerdote, ou seu sacerdócio, mas ele foi exilado na Babilônia. De repente, tudo o que o movia, tudo aquilo que ele acreditava foi modificado, foi virado, foi mudado. A sua vida foi revirada. E não é assim muitas das vezes na nossa vida, irmão? Quantas das vezes a gente faz planos? Deixa eu aplicar um pouco na nossa história. Deixa eu aplicar um pouco na nossa realidade. Muitas das vezes o homem e a mulher de Deus faz planos, mas a palavra de Deus diz que a última palavra vem da boca de Deus. Quantos de nós, às vezes, esquecemos de dizer amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, se Deus permitir. Mas muitas pessoas estão dizendo, eu vou lá para a Espanha, eu vou lá para a Itália, eu vou lá para Jerusalém, mas não falam a palavra mágica, a palavra abençoada, quer dizer, se Deus permitir, se Deus confirmar, eu vou orar, e se Deus confirmar, eu vou para lá, eu vou para cá. As pessoas já estão colocando erro. E muitas das vezes os sonhos e os projetos dessas pessoas são frustrados porque não pediram o discernimento do Espírito de Deus. Ezequiel estava com seus sonhos todos abalados. E muitas das vezes não é assim também. Quantas vezes nós achávamos que ia ser uma coisa, e aí a gente viu que nós não tínhamos vocação para ser. Quantas vezes nós não achávamos, que nós seríamos alguma coisa até no mundo antes de se converter, mas Deus não permitiu, porque a mão dele nos alcançou e tirou nós lá do lamaçal e disse: você quer ser isso, você quer ser aquilo, mas eu tenho algo diferente para você. Eu quero que você seja o meu arauto, eu quero que você seja a minha profetisa, eu quero que você seja a boca de Deus na minha casa, eu quero que você, através da sua vida, através do seu testemunho, ganhe vidas para o meu reino e o meu nome seja glorificado. Deus tem esse poder de transformar as coisas que estavam ruins em coisas maravilhosas. Oh, aleluia. E agora Ezequiel, já dentro da Babilônia, contexto de escravidão, de escravatura, de exilado, de preso, não tinha mais o direito de ir e de vir. Até os nobres que estavam dentro do palácio também estavam cativos, porque eles tinham uma posição privilegiada por causa dos seus dons, mas eles não podiam fazer tudo o que eles queriam, não podiam, por exemplo, sair dali da capital da Babilônia. Eles só podiam trabalhar ali no palácio, não podiam se envolver com outros babilônicos. Eles não tinham algemas nos pés e nas mãos, mas eram cativos assim como os trabalhadores. Quem entende, diga bem. Porque tirou o direito de ir e de vir. Mas eu e você temos motivos para glorificar a Deus, meu irmão. Talvez você ainda não tenha a sua casa própria. Talvez você ainda não tenha uma vida bem-sucedida financeiramente. Talvez você ainda não tenha a sua família da maneira que você queria. Mas você tem o direito de ir e de vir. Você tem o direito de pregar. Você tem o direito de falar, de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Abra a tua boca, você me dorme e esclareça-se na palavra do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Olha, eles perderam o direito de ir e de vir. Meu Deus. Louvado seja Deus. E agora Ezequiel, dentro desse contexto de escravidão, de sonhos frustrados, a Bíblia diz, a história diz, que Deus começa a fazer um mover na vida desse homem que tinha, uma chamada sacerdotal. A Bíblia diz que Deus muda a retórica de Ezequiel. Fala para o teu irmão que sabe, Deus é poderoso para mudar a retórica da sua vida. Deus é poderoso para mudar a retórica da sua família. Então profetiza que Deus tem o poder de mudar a retórica da história da sua vida, louvado seja Deus. A Bíblia diz que agora Ezequiel está diante de um pequeno lago, de um rio chamado Quebar, perto, louvado seja Deus, nas margens daquele rio.
Historiadores dizem que talvez eles estavam recolhendo argila. Outros dizem que ele estava amassando o barro com os pés, junto com outros trabalhadores, outros exilados. A história vai dizer que Ezequiel estava dentro desse cenário de escravidão, de exilados, porque ele não foi levado para dentro do palácio. Quem sabe porque o ofício que ele exercia na capital de Jerusalém não servia ali para a Babilônia, porque ele foi formado para trabalhar no templo. Ele foi formado para trabalhar no sacerdote, ele foi formado para trabalhar com animais, ele foi formado para trabalhar em pregar a palavra de Deus, e ali ele estava numa cidade pagã, ali ele estava num reino pagão que acreditava em todos os tipos de deuses. Então não servia ali o sacerdote, até porque não tinha um templo consagrado ao Deus Todo-Poderoso. Quem entende, diga amém. Então, para que você não entende mais nada a não ser essa parte de sacerdote, você vai ter que trabalhar no pesado. Jogaram o sacerdote para trabalhar no pesado. Quem entende, diga amém. Mas a Bíblia diz que Deus começa a mudar a retórica de Ezequiel. Nas margens do rio Quebar, pisando o barro com os pés, trabalhando com argila, a Bíblia diz que Ezequiel, ele vê os céus abertos e ele tem visões com Deus Todo-Poderoso. Oh, você entendeu? O homem estava numa posição de escravatura, o homem estava numa posição de exilado, mas a Bíblia diz que Deus não esqueceu do seu vaso, Deus não esqueceu do seu servo. A palavra de Deus diz que Ezequiel olha para o céu se abre, não é o céu, os céus, porque existem 3 céus, os céus se abrem e Ezequiel vê Deus assentado no seu alto e subindo tudo e Deus estava dizendo para Ezequiel, mesmo que você esteja nessa posição de escravo e exilado, eu não me esqueci de ti. Mesmo que você esteja nessa posição de escravo e exilado, eu ainda estou cuidando da sua vida, Ezequiel. Eu vou mudar a retórica da tua vida, eu vou fazer um mover a tua história. Só quem acredita que Deus pode fazer isso, levanta a tua mão e adore Ele por um minuto. Eu vou me louvar a Ele, a glória dos céus, a glória a glória do Deus criador dos céus e também da terra. Deus poderoso. Ezequiel no vale do deserto, ele vê a face do Senhor. Eu digo para o irmão que está do seu lado, eu creio, você pode ver a face de Deus nessa prova que você está passando. Oh glória, oh glória, Deus poderoso. Ezequiel vê a glória de Deus. Será, pastorzinho? A Bíblia diz que como aconteceu com ele, aconteceu também com Isaías no capítulo 6. Isaías, no ano de perca, ele olha para o céu e vê Deus assentado no alto sobre o trono. Ao Ezequiel ter esse privilégio, Deus também fez com Isaías no capítulo 6. Nós vemos essa passagem extraordinária, que ele pensa até que ele vai morrer. Ali Isaías estava vivendo um contexto de morte, perdeu o rei. Mas mesmo assim, Deus estava dizendo para Isaías: eu sou contigo. Aleluia. Assim como Ezequiel viu o céu se abrindo, os céus se abriram também para o Senhor Jesus Cristo quando ele foi batizado no Rio Jordão. Os céus se abriram, ouve-se uma voz do céu, a voz do próprio Deus: este é o meu filho a quem eu tenho de comprazido. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio como uma bomba e pousou sobre Jesus Cristo. Mais um sinal de Deus. Assim como Deus, é bem verdade essa, que Deus se manifestou a Ezequiel, que a Bíblia diz: louvado seja Deus, oh glória, que Ele também abriu os céus para o seu servo Estevão, quando estava sendo apedrejado. Estevão também, quando estava sendo apedrejado, ele olha para os céus, entrega o teu Espírito, e ele vê os céus abertos, e o Filho do homem que estava ali dentro do Pai, ele disse: não se preocupe, depois que você
partilhas da terra, você estará comigo externo, louvado seja Deus. É bem verdade é essa, irmãos, que Ezequiel viu essa visão extraordinária com Deus. Que a Bíblia diz que João, o apóstolo João, também viu os céus abertos quando jogaram ele ali na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, João também teve uma visão com Deus e foi arrebatado do Espírito, assim também como Ezequiel. E João foi arrebatado aos céus e teve visões e revelações extraordinárias. E qual que era o contexto de João, irmãos? João estava preso no meio de bestas feras, no meio de salteadores, no meio de corruptos, no meio dos mais perigosos presos da época. Lá estava João, mas João viu os céus abertos. Aleluia, isso significava Deus dizendo para João: ei João, tu está aí na pior ilha, na pior cadeia que existe nesta época, mas eu não te abandono, eu sou contigo, eu vou te pagar, eu vou te livrar, eu vou cumprir a minha promessa, que eu falei que você não vai morrer de uma morte martirizada. E nós sabemos que o Senhor Jesus cumpriu. João foi o único apóstolo que não foi morto de uma morte martirizada. Morreu na velhice, porque Deus, Jesus Cristo, prometeu essa grande promessa. Quem entende, diga amém. Então podemos esperar sim o socorro em momentos de angústia. Podemos esperar sim o socorro em momentos que estamos aprisionados, no momento que estamos com cadeia, nos momentos que estamos fragilizados, em momentos que estamos sendo caluniados. Podemos confiar na mão soberana do Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. Irmão, vamos embora. Nessa mesma visão, o sacerdote Ezequiel, porque até agora o contexto dele era de sacerdote. Nessa mesma visão, Deus mostra para Ezequiel um grande arco, um arco gigantesco esse arco, que uma das pontas pegava uma extremidade da terra e a outra ponta alcançava a outra extremidade da terra. E esse arco era como a forma de um arco-íris. E todos nós sabemos pela Bíblia Sagrada que o arco-íris tem um mistério muito profundo com as coisas de Deus. O arco-íris significava, louvado seja Deus, que Deus estava fazendo uma aliança com Ezequiel. O arco-íris aparece em 3 circunstâncias na Bíblia Sagrada, meus amados irmãos. Em Gênesis capítulo número 9, versículo 11, ele aparece depois da tempestade. Segundo, em Apocalipse capítulo 4, versículo 3, ele aparece antes da tempestade. E o 3, em Ezequiel capítulo 1, versículo de número 28, ele aparece no meio da tempestade. Você não entendeu, você não pegou. Oh, glória a Deus. Oh, não importa se você está passando pela luta no começo, não importa se a sua luta é no final. Pastor, a minha luta é no meio, assim como Ezequiel. Ezequiel estava no meio do vale, no meio do deserto, no meio do povo cativo, mas Deus estava mostrando o arco-íris, dizendo: eu tenho uma aliança contigo, Ezequiel. Só quem tem aliança com Deus, levanta a tua mão e glorifica. Porque quem tem aliança é guardado por Deus. Quem tem aliança é visitado por Deus. Quem tem aliança, tem revelações extraordinárias com Deus. Quem tem aliança tem livramento do Deus de Israel. Oh, glória! O que significava o arco-íris? Significava aliança com Deus. Repita comigo: aliança com Deus. Aliança com Deus. Aliança aparece também com Noé. Depois que Deus consome toda a terra com água. Quem sabe disso? E Noé agrada aos olhos de Deus. E Deus fala: Noé, eu estava pensando em destruir a terra, mas eu pensei bem, por causa da sua obediência, Noé, do diferencial da sua adoração, eu vou fazer uma aliança com você e com a sua família. E o sinal, Noé pede um sinal para Deus: Senhor, que sinal o Senhor me dá que o Senhor não vai mais destruir a terra?
Porque Noé viu o desespero das pessoas que queriam se agarrar na arca para tentar salvar a sua vida e suas famílias, mas não conseguiram. O grito das pedras ali matando o povo, espremendo o povo. E os gritos de homens, de mulheres e crianças pedindo por misericórdia, pedindo a ajuda de Noé, e Noé não podia fazer nada. Deus fala: eu vou te dar um sinal. O sinal que eu vou te dar também vai ficar como uma aliança, Noé. O sinal que eu vou te dar, todas as vezes que você e a humanidade ver o arco-íris no céu, vão se lembrar que eu fiz uma aliança com você, que eu nunca mais vou destruir a terra com água. Quem entende, diga amém. Amém. Glória a Deus. A aliança que Deus fez com Noé. Então sabemos que Deus, Ele está no meio. Nós sabemos também que Deus, Ele está, louvado seja Deus, no começo. Nós sabemos também que Deus está no fim das tempestades. Deus está no começo, Deus também está no meio e também Deus está no fim. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Irmão, não importa qual situação que você está, se é no meio, se é no começo ou se é no fim. O que importa é que Deus está no controle da tua vida, louvado seja Deus. Deus está no controle. Se o problema é no começo, Deus está no controle. Se o problema é no meio, igual a Ezequiel, Deus está no controle. Se o problema é no fim, a mão de Deus ainda está no controle. Oh, glória a Deus. Vamos, depois de todo esse contexto, eu precisava dormir uma hora ou um pouco mais para concluir essa mensagem. Porque até agora eu estou falando do contexto. Agora que eu vou falar sobre a visão do Vale de Ossos Secos. É muito forte. Oh, glória. Mas vou pincelar um pouco mais, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que nesse contexto, que Deus aparece para Ezequiel. Já estou terminando. A história diz que Deus arrebata Ezequiel. Vou tentar resumir o máximo que eu posso, amém? E ali, desse arrebatamento de espírito, que é arrebatamento de espírito, o corpo de Ezequiel estava ali diante do lago. O corpo de Ezequiel estava ali diante do rio Quebar. Amém? Mas a Bíblia diz que o seu espírito é tomado por Deus. E Deus leva Ezequiel até um vale cheio de ossos secos. E coloca ele no meio daquele vale. E pede para ele apenas observar. Depois que ele observa ali todo o meio daquele vale, o Senhor pega Ezequiel e coloca nas pontas do vale, para que Ezequiel tenha uma visão panorâmica de tudo que está acontecendo naquele cenário. Quem entende, diga amém. Porque uma coisa é você estar no meio, você consegue ver mais ou menos o que está acontecendo no meio. Outra coisa é você ir por cada ponta da localidade onde você está, para conhecer aquela região, para conhecer aquela localidade e ter uma ideia do que estava acontecendo. Depois de Deus levar Ezequiel para as extremidades daquele vale, Deus coloca novamente ele no meio do vale e fala para ele: Ezequiel, depois de toda essa avaliação que você viu aqui neste vale, eu te faço uma pergunta. Você acha que pode reviver esses ossos secos? Você acha que pode reviver esses ossos secos, Ezequiel? E Ezequiel fala para Deus: Senhor, tu o sabes. Ou seja, Ezequiel não quis responder. Foi sábia a pergunta de Ezequiel. Ezequiel quis dizer: Senhor, tu sabes. Eu sei que tudo o Senhor pode. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode resolver a situação desse vale. Se eu não entender, meu irmão, você serve um Deus que, se você orar e Ele quiser te curar nesta noite, Ele pode. Você serve um Deus que, se você orar, Ele pode visitar o teu esposo, Ele pode visitar a tua filha, Ele pode visitar o teu patrão, Ele pode visitar a tua empresa, Ele pode visitar aquela plataforma, Ele pode visitar aquele e-mail que você enviou para a porta se abrir. Se você crê, se Deus quiser, Ele abre portas aonde não tem porta. Se Deus quiser, Ele pode. E ali o Senhor fala: então
Eu te ordeno agora, Ezequiel, profetiza sobre esse vale de ossos. E a partir daquele momento, Ezequiel é chamado para o ministério profético. Deus mudou a retórica do profeta. Deus mudou a história e a retórica do sacerdote. Um homem que foi treinado para ser sacerdote, um homem que foi estudado, que estudou para o sacerdote, agora Deus muda a retórica. Deus faz um rebobiço na vida de Ezequiel e fala: tu não vai mais ser sacerdote. A partir de hoje você vai ser a boca de Deus. A partir de hoje você vai ser o meu arauto. A partir de hoje você vai profetizar e o meu nome será glorificado através da sua profecia. Glória a Deus. Abre a tua boca, Ezequiel, e profetiza. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Ezequiel profetizou. Mas ele profetizou conforme o Senhor deu ordem. Aí está o segredo. Para se cumprir tudo aquilo que nós determinamos ou profetizamos. Eu entendi, pastor. Sabe por que as suas palavras proféticas ou determinações, algumas não estão se cumprindo? Porque vocês não estão profetizando ou determinando segundo a palavra de Deus. A maior profecia é aquela que é baseada na palavra. Um exemplo. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que se bate se abre. Ou seja, se você abrir a palavra de Deus nesta passagem bíblica de Mateus capítulo 7 e versículo 7 e 8, você pode dizer: Pai, está escrito na tua palavra que tudo aquilo que nós pedimos nós podemos receber. Eu creio que se eu pedir para você com fé, o Senhor pode me dar. Então eu profetizo a porta aberta, eu profetizo um milagre, eu profetizo a minha cura, porque está escrito na tua palavra que aquele que pede recebe. Louvado seja Deus. Só quem está entendendo a palavra, levanta a mão e glorifica a Deus. E abre a tua boca e profetiza, meu irmão. Oh Deus poderoso. A revelação é muito forte. Para finalizar, duas coisas acontecem quando nós profetizamos. Eu preciso concluir com isso. Quando nós profetizamos, acontecem duas coisas que não foi eu que inventei, está no texto bíblico. A Bíblia diz que quando Ezequiel profetizou segundo a palavra de Deus, então aprendemos que temos que profetizar segundo a palavra de Deus, harmonizados com a palavra de Deus. Você entendeu? Diga bem. A palavra de Deus falou ao seu coração, queimou no seu coração, tome posse dessa palavra e determina sobre a tua vida. Preciso ensinar para lá na igreja que duas coisas acontecem quando nós profetizamos. Primeira coisa que aconteceu quando Ezequiel profetizou segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele profetizou como Deus lhe deu ordem. E ele diz que quando ele profetizava, um ruído acontecia. Um barulho aconteceu enquanto Ezequiel profetizava. Irmão, quando você começa a profetizar, quando você começa a orar, quando você começa a buscar, e tudo isso faz parte da profecia. Quando você está orando, você está usando o dom de profetizar. Porque na profecia, quando você está orando, realizando, você está intercedendo. Você está dizendo: Deus, abre a porta na vida do meu filho. Deus, liberta aquele, liberta aquela, decide aquele. Você está profetizando na oração. E a primeira coisa que acontece quando nós profetizamos segundo a palavra, um ruído acontece, um barulho acontece. Que barulho é esse? É o inferno se movendo para tentar te desanimar. É o inferno se movendo, fazendo reuniões para exercer e continuar com isso aí, nós vamos estar enrolados. Se ela continuar orando, nós vamos perder muitas almas. Se eles continuar com essa igreja, nós vamos perder esse bairro. É o inferno fazendo barulho para quê? Para estabelecer a fé do profeta. Todas as vezes que fala-se de barulho não é nada bom. Quando você está dormindo, você gosta de ouvir barulho? Qualquer coisa tira o seu sono. Qualquer coisa te incomoda. Você está dormindo ali, daqui a pouco você vê pernilongo, um monte de pernilongo. É um barulho, não é? É um ruído. E ainda tem que a gente com o sangue da gente ainda, amarrado. Mas não é um barulho. Quem gosta de ruído, quem gosta de barulho, irmão? Quando você está com sono ali, o cachorro do vizinho começa a latir, não para de latir.
Ou é alguns galos que já estão perdidos porque a natureza já está perdendo a sua horta, galo cantando às 2, 3 horas da manhã, meu irmão, meia-noite, 11 horas, o galo do vizinho cantando. Você fala, Jesus, até o galo está perdido. Quem está entendendo, diga bem. É os ruídos do inimigo para tentar tirar a nossa fé, para tentar esmorecer o nosso propósito. Isso é o primeiro sinal. A primeira coisa que acontece quando nós profetizamos é o barulho, é o ruído. E o ruído, meu irmão, é um bom sinal. O ruído quer dizer que se você continuar profetizando, se você continuar perseverando, o inimigo sabe que ele não vai ter poder para impedir a bênção de Deus se materializar na sua vida. Porque o ruído dele não desanima. Ele pode dar graças a Deus por isso. A segunda coisa que acontece, já vou estar finalizando por aqui, é um reboliço. Depois que nós está na Bíblia, viu? Aí em Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Depois você lê. Depois que ele profetizou, aconteceu um ruído. A Bíblia diz que veio seguido de um reboliço. O reboliço significa a mão de Deus trabalhando. O reboliço significa Deus colocando todas as coisas no seu lugar. A Bíblia diz que quando ele ouviu esse reboliço, cada um começou a juntar-se. Tudo certinho. Não era o osso do ciclano apertando. Não era o osso do esqueleto A para o esqueleto B, não. Era o osso do esqueleto A para o esqueleto A. Era a perna do esqueleto B para o corpo do esqueleto B. Tudo em ordem. A Bíblia diz que quando ele profetizou, depois Deus pediu para ele profetizar, ali louvado seja Deus. Pele, tendões, nervos e toda essa retórica acerca da restauração daquele exército de ossos secos. Depois de ele profetizar tudo que Deus ordenou, a Bíblia diz que se levantou um exército grande e excelente. Colocaram-se de pé. Louvado seja Deus. E ali profetizou também que ele soprasse vida, fôlego de vida, e ele viu um exército grande e extremo. Ou seja, como nós profetizamos, o ruído pode acontecer, mas não tenha medo do ruído. Porque se você temer um ruído, você não vai alcançar a sua vitória. Mas se você dizer ruído, o meu Deus é maior do que você. Ruído, o meu Deus é mais forte do que ti. Ruído, eu não tenho medo de você. Porque tu vem ali com o teu barulho, com a tua barulheira. Mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. E o reboliço aconteceu. Então a importância de nós profetizarmos. Quem entendeu a palavra dessa noite? A importância de todos os dias você determinar sobre a tua vida, sobre a tua casa, independente do cenário. O crente tem que ser bem atrapalhado na presença de Deus, irmão. Não pode ter vergonha, não. Estende a mão no teu portão e determina. Eu determino, eu profetizo as bênçãos de Deus no meu lar. Se o carro está quebrando, eu profetizo que eu vou sumir com esse carro aqui e logo vai ter um melhor aqui. Se a sua saúde está passando, está bem debilitada, você pode orar por você mesmo e determinar, profetizar. Até hoje, enfermidade, você fez um ruído sobre a minha vida, mas eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo a minha cura. Saia da minha vida em nome de Jesus Cristo. Para finalizar, o que significava aquela visão? Aquela visão significava, olha o que está escrito em Ezequiel capítulo 37, 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Olha o que o povo cativo estava declarando. Estava declarando a derrota. Nós estamos falidos. Nós estamos cortados. Perdeu a nossa esperança. Mas aonde não tem esperança, Deus sempre levanta. Aonde não tem esperança, Deus vem sempre com uma surpresa. Ezequiel foi surpreendido diante do rio Quebar.
E esse Deus que foi pregado nesta noite pode te surpreender ainda na sua casa. Esse Deus que foi pregado nessa campanha desses 7 dias pode te surpreender na tua caminhada a partir do momento que você andar em comunhão com Ele, a partir do momento que você se entregar verdadeiramente a Ele, meu irmão. Esse Deus que abriu o mar vermelho, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que deu livramento, esse Deus que fez parar o sol, que fez a sombra do sol retroceder no menor atrás, Ele é poderoso para mudar a retórica da tua vida se você crer. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, dá uma salva de palmas.